Você está aqui porque sente o cheiro do contrato social quebrado que a sociedade romântica tentou te vender. Você se esforçou, investiu, se importou demais, e o resultado foi o alto custo da falha. O término brutal, o isolamento, a sobrecarga de responsabilidades, a perda de propósito, o buraco financeiro resultante da desorganização, a sensação de que você entregou poder de forma gratuita. Olhe para a realidade brutal. A maioria dos homens, após uma perda significativa, se torna o homem plantação, um sujeito sem missão, apenas reagindo ao mundo. 75% dos homens não conseguem reconstruir seu propósito com sucesso após um trauma de alto custo e acabam presos na esteira hedônica da rotina deprimente, garantindo sua própria solidão e estagnação. Eles vivem no medo constante de que as melhores oportunidades já passaram, especialmente após os 40 anos. O verdadeiro custo não é a perda da pessoa, mas a perda da sua identidade e da sua força. E a verdade é esta: tudo começa a dar certo na sua vida só quando você para de se importar. Mas o que significa parar de se importar? Não é ser apático, frio ou covarde. É uma manobra tática de blindagem emocional e realocação de capital que 97% dos homens nunca vão dominar. Não é uma falha de caráter, é uma estratégia de poder. É o ceticismo pragmatista em ação. Significa domínio próprio. Neste vídeo eu vou te dar o protocolo de blindagem de 5 passos. É a lógica pura de Maquiavel, a disciplina de Jordan Peterson e a mecânica de relacionamento de Corey Wayne, fundida em uma única estratégia para você sair da carência e entrar no alto valor. Você vai aprender a usar a neurociência tática e a disciplina para reprogramar seu cérebro e se tornar inabalável. Se você é um dos poucos homens céticos e reflexivos que está pronto para aceitar a verdade brutal e usar a dor como combustível, demonstre essa exclusividade agora. Curta o vídeo, comente com a palavra blindagem para sinalizar seu compromisso e se inscreva no canal. Este é o porto seguro onde a sua solidão estratégica é validada, mas sua disciplina é exigida. Bem-vindo aos 3% que sabem a verdade. O trauma de alto custo, a carência. Como vazamento financeiro e de status, orçamento de engajamento zero. O primeiro passo para o alto valor é entender que a sua carência não é uma falha moral. É uma falha lógica de alocação de recursos. Seu desejo incontrolável por validação é um dreno de energia, tempo e foco. Quando você está disponível demais, você está investindo pesado em um ativo de retorno volátil, a opinião ou humor alheio, enquanto negligencia seus ativos de alto custo, sua saúde, seu propósito, sua renda. Este é o risco de maior custo que destrói o homem maduro. A carência é, na verdade, um vazamento financeiro e de status. É o dinheiro que você deixa de ganhar porque sua mente está ocupada com migalhas emocionais. É o treino que você perde, o networking que você ignora, a oportunidade de ascensão que você não vê. A carência é a crença infantil de que o seu valor pode ser sustentado pela validação externa. Isso é uma falha de engenharia social. O valor de um homem é determinado pela sua capacidade de construir, proteger e progredir. Quando você está fixado na dor da perda, na perseguição da ex-parceira ou na autocomiseração, você está executando uma autossabotagem lógica. Você está preso a padrões irracionais que destroem seu valor e sua atração. A carência te obriga a negociar por baixo. O esforço que você investe em busca de aprovação é tempo que poderia ter sido usado para gerar valor irreversível. Uma habilidade, um negócio, músculo. O retorno sobre o investimento, o ROI da carência, é sempre negativo a longo prazo. Você se torna a mão de obra barata emocional. Você se torna o homem que está sempre lá, sempre disponível e, por isso, sempre previsível e de baixo interesse. Pense na psicologia dark disto. A tática de ser hiperdisponível desvaloriza seu tempo e anula seu poder de negociação em qualquer área da vida. Quando um recurso é abundante e acessível, o mercado e as pessoas o precificam como baixo valor. Sua disponibilidade deve ser rara e negociada, não um padrão. Corey Wayne ensina:
A atração é construída no medo da perda, e a disponibilidade constante aniquila esse medo. Seu estado carente não gera atração. Ele sinaliza desespero. Isso é biologicamente interpretado como baixo status e necessidade de controle. O efeito dopamina inversa entra em ação. Em vez de desejo e respeito, você ativa o sistema de fuga e repulsa no outro. Você está emitindo o sinal de que não possui nada de alto custo para proteger. Por isso, pode ser dispensado facilmente. Você está enviando uma mensagem inconsciente de que o custo de te perder é zero. A ação blindada aqui é uma só: exigir o recibo do seu tempo. Implemente imediatamente o orçamento de engajamento zero. Antes de gastar qualquer energia, uma mensagem, uma ligação, uma preocupação, um debate inútil, defina um limite de risco. Se o retorno for incerto ou dependente da validação alheia, corte o orçamento para zero. A energia gasta em reobter o que você já perdeu é energia que deveria estar construindo o futuro que te tornará inalcançável. Não há negociação sobre isso. A desmistificação cética do investimento emocional e o paradoxo da atração, inversão do paradoxo, a autoajuda clichê promove o investimento emocional constante, mas a lógica fria prova o oposto. A atração não é um contrato social que exige reciprocidade. É uma resposta biológica à autoridade e à reserva de valor. A ausência de garantia é o único gatilho real. Você precisa desmantelar o mito da vulnerabilidade construtiva. No contexto de alto valor, a vulnerabilidade não é uma virtude, mas sim um vetor de ataque, ou pior, uma prova de baixo status. A vulnerabilidade deve ser rara, calculada e exibida apenas após o estabelecimento de um controle inabalável. Fora desse contexto, é lida como fragilidade operacional. Lembre-se de Maquiavel. É mais seguro ser temido do que amado, se você não puder ser os dois. No campo emocional, o ser amado vem como resultado do seu poder, não da sua súplica. A vulnerabilidade que a mídia romantiza é, na verdade, a confissão da sua fraqueza em não conseguir se sustentar sozinho. Este é o paradoxo da perseguição. A atração não é gerada pelo esforço em buscar, mas pela sua capacidade de estar ocupado com algo de maior custo, o seu propósito. O homem que é movido pelo seu propósito e não pela necessidade de preencher um vazio emocional gera gravidade. Jordan Peterson nos lembra que o homem precisa de uma missão que transcenda a si mesmo e o relacionamento. Você sente a perda do propósito masculino após o rompimento porque, subconscientemente, você terceirizou seu propósito para a relação. Agora que a relação se foi, você é o homem plantação. Seu propósito é o ativo fixo que atrai. Sua carência é o passivo volátil que repele. Você deve ser mais perigoso, competente, focado, inabalável, e então escolher ser bom. A neurociência do valor é clara. A ativação do sistema de recompensa, a dopamina no outro, só ocorre na ausência de garantia, na incerteza. Seu excesso de importância e disponibilidade elimina essa incerteza. Previsibilidade é a morte do desejo e do respeito tático. A busca incessante por reconquista é, na verdade, o assassinato lento do seu próprio valor, porque elimina todo o mistério e o desafio. A tática contra-intuitiva é o protocolo do silêncio tático. Não é sobre punir, é sobre reancorar o seu valor. Sua retirada calculada de comunicação redefine a matriz de prioridade do outro em relação a você. Mas atenção! O seu silêncio forçado deve ser preenchido com ação blindada, trabalho, academia, estudo, que te fortaleça, independentemente do resultado. Se você sumir e ficar jogando videogame, você falhou. Se você sumir e fechar um contrato, aumentar seu patrimônio ou atingir um novo pico de força, você está agindo com alto valor. O silêncio é a moldura. O seu propósito é a obra de arte. Você está reclamando a força de volta, provando que é capaz de construir sozinho. O contrato social de baixo valor, desmascarando a armadilha da aprovação. Autoridade inabalável. A sociedade e o adestramento que você recebeu condicionam o homem a ser um agente de aprovação, o famoso homem bom, para evitar o conflito.
Aceitar essa condição é assinar um contrato de baixo valor que garante sua exploração e a erosão lenta da sua autoridade. É o contrato que diz: eu te dou aprovação e estabilidade, e em troca você me dá sua espinha dorsal, seus limites e seu poder de decisão. Eu serei brutalmente honesto. O custo de ser inabalável é sempre menor do que o custo de ser agradável. Ser agradável demais significa que você não tem limites, não tem princípios e, portanto, não tem autoridade. O homem que vive para agradar está sempre operando com medo da rejeição. Esse medo é o seu maior ponto de falha. A busca constante por ser o conciliador ou agradável leva à fadiga de decisão e à perda de propósito, porque você está sempre operando no jogo do outro. Você está vivendo para gerenciar a emoção alheia, enquanto a sua própria vida está em caos. Isso é a ameaça de estagnação disfarçada de virtude. Adote a filosofia do controle. A sua prioridade máxima é o caos da sua própria vida. A falha em dominar o seu próprio caos, finanças, corpo, propósito, torna sua intervenção no caos alheio inútil e de baixo valor. Jordan Peterson é taxativo. Arrume seu próprio quarto. Você só pode ajudar o mundo ou o outro quando você for uma estrutura funcional de domínio próprio. O erro fatal do homem bom é este. A busca por ser visto como gentil ou atencioso é lida pelo ambiente e pelas mulheres como medo da rejeição, não como força de caráter. A sociedade prega a ilusão da bondade incondicional, mas o pragmatismo exige limites e força. Caráter é provado por ação disciplinada, não por intenção verbal. A gentileza que não tem a força para dizer não ou para abandonar o que é tóxico é percebida como fraqueza de espinha. Seu sim perde valor porque seu não é inexistente. Maquiavel nos diria para ser o homem que é julgado por seus resultados, não por suas boas intenções. Reencontrar a honra passa por se tornar o sujeito que cumpre sua palavra, começando por si mesmo. Seu protocolo blindado é a blindagem de decisão, tomar decisões unilateralmente sobre sua vida, carreira, tempo, treino, moradia, investimento, sem consultar ou buscar aprovação, estabelecendo sua autoridade inabalável. Escolha 3 áreas da sua vida que estavam estagnadas pela busca de consenso. Tome uma decisão de alto custo, uma mudança de foco profissional, um investimento agressivo, uma nova rotina de treino que ocupe as manhãs de sábado, sem anúncio ou defesa, apenas execução. A sua autoridade será medida pela sua capacidade de ser o árbitro final da sua própria vida. A transformação da dor em estrutura de domínio. O egoísmo produtivo, substituição tática da dor. Parar de se importar não é render-se. É uma manobra tática de realocação de capital. É o egoísmo produtivo, onde a dor, o trauma de alto custo silencioso que você carrega, se torna a matéria-prima mais densa e valiosa para a reconstrução de alto valor. O trauma de um término, a rejeição, a perda de um ente querido, o baque financeiro, essa dor é energia pura. O problema da maioria é que eles deixam essa energia brutal se dissipar em autocomiseração e carência. Você deve transformá-la em estrutura de domínio. A dor que você sente é o mapa que aponta para onde seu foco deve ir. Pense nisso como uma guerra de posição. Retire as tropas, sua energia emocional, de frentes de batalha perdidas, como o passado ou a aprovação alheia, e concentre-as na fortificação da sua base, sua vida, suas habilidades, sua honra. Você está se fortificando para ser a muralha, e não o sujeito que implora por proteção. Adote o método da substituição tática. Canalize a energia de rastreamento, espiar redes, buscar contato, para atividades que geram renda ou competência irreversível. Crie um registro de obsessão. Cada vez que a mente buscar um pensamento carente ou o desejo de reverter o que está perdido, use esse impulso como gatilho para fazer 10 flexões, estudar um módulo do seu curso ou escrever um plano de ação para seu trabalho. A dor se transforma em progresso físico ou intelectual. Essa é a neurociência tática em ação. Você está forçando o seu cérebro a associar o pensamento doloroso com o ganho disciplinar. É assim que você supera a autossabotagem lógica e atinge o domínio próprio.
Esta é a psicologia do poder. Você está gerando o campo magnético do inacessível. Pessoas focadas e distantes, que estão visivelmente ocupadas em um jogo de maior custo, são percebidas como tendo um valor exponencialmente maior. Sua inacessibilidade é o que reengaja o interesse. Você se torna um ativo de luxo quando seu tempo e foco são escassos e visivelmente direcionados à criação de valor. O homem que está em missão é, por definição, mais atraente do que o homem que está à espera. O seu desaparecimento para construir não é um erro. É um movimento estratégico que valida o valor do seu reaparecimento. O silêncio tático não é uma tática de manipulação, mas a prova da sua disciplina inabalável. O ato final, o desapego. Como alavanca definitiva para o alto valor, estado operacional de desapego. O desapego não é o objetivo final, é o estado operacional que permite a negociação de alto valor. Você só pode atuar a partir de uma posição de força inabalável quando a perda de qualquer pessoa ou resultado não representa a falência da sua identidade ou do seu propósito. O desapego não é um sentimento, é um estado operacional onde o risco de perda do outro não afeta sua trajetória de crescimento. Sua felicidade, sua rotina e seus objetivos não dependem da presença ou do humor de terceiros. Você é uma estrutura autossustentável. Se o outro sair, você não desmorona. Você continua a crescer, talvez até mais rápido, porque o dreno parou. Entenda a lógica do custo afundado, sunk cost. Quanto mais você desinveste no que não dá retorno, mais o outro se sente motivado a justificar o próprio investimento mental e emocional que já fez em você. Quando você para de investir, o outro é forçado a confrontar o custo afundado e, por viés cognitivo, tende a investir mais para validar o investimento inicial. Você inverte o jogo. É o fim da conta conjunta emocional. Você passa a operar apenas com o seu patrimônio de valor, seus ativos, suas conquistas. O outro deve negociar acesso a essa estrutura. Você não está mais distribuindo ações da sua empresa, sua vida, de graça. Você está forçando o outro a ser um credor que precisa provar o valor de sua colaboração. O seu valor é a sua vida. E essa vida deve estar tão cheia de propósito e progresso que qualquer pessoa que queira fazer parte dela deve se enquadrar nas suas regras de alto valor. A ação de blindagem final é o princípio do destino unilateral. Defina seu futuro e seus objetivos com a premissa de que a solidão estratégica é uma opção mais rentável do que a parceria de baixo valor. Ser inabalável significa que seu valor é intrínseco, não extrínseco. Você deve construir seu castelo com a crença de que é capaz de defendê-lo sozinho. Isso te faz manifestar poder. Seu mandato é claro. Construa um futuro onde o seu propósito e a sua renda são suficientes para a sua satisfação. Qualquer pessoa que entre na sua órbita deve agregar valor a essa estrutura, jamais drená-la. Você está no caminho da honra, onde a disciplina e a verdade brutal são seus únicos aliados. Você está desbloqueando o potencial de alto valor que estava preso pelo medo da perda. Você acabou de receber o protocolo. A verdade brutal é que a sua vida só acelera na direção certa quando você para de desperdiçar seu recurso mais escasso, a sua energia, em variáveis incontroláveis e em busca de aprovação. O alto custo de adiar. Sua blindagem aumenta em 56% a cada mês que você gasta mendigando. O propósito é o seu maior trunfo, e a disciplina é a única moeda de troca que o mundo realmente respeita. Resumo do protocolo de blindagem para se tornar inabalável. Orçamento de engajamento zero. Corte o investimento de tempo e energia em qualquer coisa que dependa da validação alheia. O custo de oportunidade da carência é a sua falência. Inversão do paradoxo. Substitua o esforço de perseguição pela execução disciplinada do seu propósito. Seja mais perigoso, competente e depois escolha ser bom. Autoridade inabalável. Tome decisões unilateralmente sem buscar consenso. Seu sim só vale se seu não for real. Substituição, tática da dor. Canalize a energia obsessiva para a construção de valor irreversível. Treino, leitura, trabalho. Transforme trauma em estrutura de domínio.
Estado operacional de desapego. Opere a partir da premissa de que a solidão é uma opção mais rentável do que a parceria de baixo valor. Você é uma estrutura autossustentável. A hora de começar é agora. Não espere pela permissão, pela luz verde ou pelo milagre. A mudança é logística e tática, não emocional. Deixe a sua blindagem nos comentários. Inscreva-se para receber mais lógica fria. E pare de se importar com o que não te serve mais. Sua missão te espera.